Porque o Felca, indo em um programa, em um dia, qualquer programa da Rede Globo, pra falar com liberdade sobre o que ele acredita, aí ele iria agregar pras pessoas que assistiriam depois. Entendeu? Agora não. O Felca foi lá e fez o quê? Deu as mãos. Apareceu lá de Mona Lisa. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Vamos ver aqui o que o Peter falou. Aí agora, vai funcionar. O lance é, eu vou falar pra vocês o que acontece na realidade. Perfil de fofoca com viés direita não repercute tão bem quanto viés de esquerda. A gente consegue ver nas redes sociais que a esquerda, as duas massas de extrema são muito fáceis de manipular. São muito manipuladas, né? Quando é de extrema é muito fácil de manipular. Mas a galera de esquerda não precisa ser só de extrema. Geralmente elas tendem a acreditar mais. E elas engajam mais. Porque é tudo miga, bebê, olha o que aconteceu. Gente, É gente claramente mais gente falsa, hipócrita, que se faz. Não precisa ter medo de falar não, Peter. O Brasil é cheio disso aí. É gente farsa, irmão. Vai tomando. Fofoca pura, sacou, cara? Então isso engaja pra caraca nesses perfis, cara. E você pode ver que essas fazendas, essa fazenda de perfis de fofoca, são todas de esquerda. Quando você tem um perfil de fofoca de direita, ele não tem tanto alcance quanto tem um de esquerda. Isso acontece. Desse jeito as páginas... E quando você tem um perfil estilo Super Xandão que não é direita nem esquerda, que estompa todo mundo, é menos ainda, né? Porque eu quero que se foda. Mateus Jesus mandou R$5. A gente ataca direto na raiz. E a galera fica ansiosa. Porque você não faz média nem da esquerda e nem média pra direita. Foda-se. É minuto 14? Pera aí. Eu já vou ver, irmão. Calma aí. Vamos ver aqui. Minuto 14. Se entende a possível raiz desse acordo entre ele e a emissora de TV. Caso 2, Rede Globo. Mano, um vídeo na internet da Globo, com o pessoal lá naquele programa Encontro, discutindo com a plateia a parada da cana em gente pelada. Vale a pena fazer uma parceria com a Rede Esgoto de televisão? Vale a pena fazer o pacto? Mano, a Globo defendia isso. Botou lá a gente pra dizer, não, isso é retrocesso. Criticar isso daí é moralismo. Não perder a sua alma em prol disso daí? Cara, mas isso não perde a alma, cara. Porra. Irmão, pensa o seguinte, pensa que tem um... Ô, Peter, como que você sabe que não perde a alma? R$5. Eu não posso afirmar que o Felca perdeu a alma dele. Ninguém pode afirmar. Aquilo é uma hipérbole, é uma força de expressão. O que eu tô querendo dizer com aquilo? Vale a pena se entregar mais pro mundo e perder sua alma? Porque isso é bíblico. Quanto mais do mundo você é, menores são as chances. Então você leva em conta o contexto. A Globo, sabendo o que a Globo representa, se eu que sou um cara de princípios e valores e critico a adultização e aceito fazer parte da Rede Globo, eu não tô sendo hipócrita? Esse é o ponto, entendeu? Então, quando eu coloco aqui, falo, vale a pena perder a alma? O que eu tô questionando. Vale a pena se entregar cada vez mais? E ir perdendo sua alma? Deixar o seu espírito ser contaminado? É aí que tá. Entendeu? Não tem como afirmar quem perde alma e quem não perde. A não ser casos de pessoas que são diabólicas, que a gente sabe. Gente que é satânica, que mata, abusa. Ixi. Né? Enfim, um monte de gente nojenta que você fala, pô, esse aí não tem como eu falar que não vai perder a alma. Esse aí já foi. Porque tem gente que você vê na cara que tá focada em viver tudo que tem de demoníaco. Aí é outra história. Influenciador, que, porra, vamos pensar no influenciador totalmente de esquerda, tá? O cara que é totalmente uma bolha contrária de uma bolha de direita. O cara tá lá falando só com a galera da esquerda. Só com a galera de esquerda. Tipo, não tem como. A galera da direita não assiste esse cara. Não tem como, percebe? É uma bolha fechada. Agora pensa que esse cara um dia vai fazer um collab com alguém de direita, ou seja, o cara de direita vai poder dar o ponto de vista dele lá dentro. Eita, mas ele não consegue convencer ninguém lá dentro. Mas ele pode convencer uma pessoa, duas pessoas que seja, não importa. A chance de convencimento, a chance de, pelo menos, dar luz pra alguma pessoa, pra poder abrir a mente de alguma pessoa lá dentro, existe. Eu concordo aqui com o raciocínio do Peter. Eu entendo o seu raciocínio.
Concordo com ele, mas ele não se aplica a esse caso do Felca. Por que que não se aplica? Vou explicar. Primeiro, o Felca é um cara extremamente grande na internet. Os vídeos dele pegam visualizações que eu, particularmente, acho que até supera emissoras de televisão. Não sei se supera a Globo, porque tem muito gado que assiste. Mas tá defasada. Tá defasada também. O que eu quero dizer, o Felca por si mesmo, se quisesse contribuir isoladamente para despertar pessoas, com o alcance que a internet tem e que ele tem, seria gigantesco. Só o vídeo do Felca deu milhões e milhões, dezenas de milhões de visualizações. Se você for somar outros canais que falaram sobre o vídeo do Felca, se você for somar cortes de TikTok, cortes de Instagram, irmão, isso chega em gente pra caramba. São milhões e milhões e... eu sei disso porque, cara, eu que sou um streamer pequeno... Irmão, eu tenho 1 milhão de seguidores. Cara, eu vou pra qualquer canto do Brasil, tem gente que me conhece. E eu não entendo como. Porque pra mim, aqui no estado de São Paulo, tudo bem. Mas, cara, a internet vai longe. Vai longe. Eu falo, caramba, velho. Tipo, eu vou pro Nordeste, irmão. Tem gente lá que me para e conhece. Fala, pô, Xandão, brabo demais suas lives. Eu falo, caramba, velho. Imagina o Felca, irmão. Então veja bem. Se a ideia, então, qual que é a tese? A ideia é despertar pessoas pra verdade. Eu dependo da Rede Globo para fazer isso, que é uma emissora contrária aos interesses da nação, contrária a levar a verdade para a população, só porque eles têm audiência, uma audiência que em boa parte são de pessoas burras. Porque convenhamos, se você é um cara que deixa a Rede Globo ligada na sua casa, você tem algum problema. Ó, você não tá pensando direito. Uma coisa é você ligar na Rede Globo num determinado momento que tá passando algo que presta, que é raro. Outra coisa é você ficar lá igual gado, assistindo novela, assistindo jornal, toda hora, futebol, tudo que não presta, o pão e circo. Tá entendendo? Então, na verdade, o Felca, se for levar isso em conta, ele perde potencial se juntando com uma emissora que não tem os mesmos interesses que ele tem. Porque ele estará falando para uma maioria de pessoas que não estão despertando para nada. Só querem consumir pão com circo. Entende? Esse é o meu raciocínio pro Peter do Nerd. Então não é tão simples assim. Ó, então, vamos lá. Pô, se eu for pra Rede Globo, vou ter muita visualização. E se eu conseguir despertar 1, 2 ou 3 pessoas, levar algo de bom pra elas, já tá valendo. Não. Peraí. Não posso simplesmente me juntar com pessoas, com uma organização contrária, que propaga ideias e coisas contrárias, tendenciosas, totalmente o oposto do meu interesse, só pra eu ali tentar achar alguém que vai escutar o que eu tô dizendo, entendeu? Por isso que eu discordo. Pra mim isso não faz sentido. Pra mim é muito melhor o cara usar da influência dele sozinho. Ponto. Esse é meu pensamento. Só que eu entendo o raciocínio do Peter. Só que eu tô explicando por que eu discordo. Pra mim o Felca, ele perdeu força aqui. Ele perdeu. Por que ele perdeu força? Porque ele se aproximou mais do sistema. Tá mais próximo. E de um sistema defasado, que é o sistema midiático desse país. Tendencioso, hipócrita, satânico. Entendeu? O que mais que eu posso comentar? Acho que é só isso nesse ponto aqui. A chance de abrir a mente de alguma pessoa dentro daquela bolha existe. Antes não existia, era zero. Então o que o Felca tá fazendo agora é tá dando uma chance à galera que vê a adultização como uma coisa totalmente normal, de ver que realmente isso é errado. Não só a adultização, como o Felca. Explica o óbvio, Xandão. Mas por incrível que pareça, isso aqui que eu tô falando não é óbvio pra muita gente. Porque muitas pessoas perderam a noção de princípios. Não é tão simples assim. Agora, vamos imaginar outro cenário aqui, ó. Agora eu vou me colocar contra eu mesmo. Porque eu sou assim, ó. Olha como é bom ser coerente. Eu vou transmitir uma ideia aqui diferente da que eu acabei de propagar. O Felca fez um acordo com a Globo. Agora ele é um cara que vai trabalhar pra Globo.
Se o Felca tivesse aceitado participar de um quadro num programa da Globo pra falar episodicamente sobre isso, aí é outra história. Aí sim, a tese do Peter do Nerd eu estaria de acordo. Aí o Felca seria inteligente. Porque, ó, recebi um convite da Globo, um monte de gente assistindo, o meu vídeo bombou na internet. O que eu vou fazer? Eu vou lá sim, na Globo, vou pegar lá um quadro de um programa e, ó, vou marretar o sistema, ó. Falar a verdade na cara de todos. Aí sim. Mas eu não vou me entregar pra Globo. Eu não vou fazer acordo pra trabalhar pra eles. Eu vou lá pra falar a verdade. Aí sim. Aí faria sentido. Porque o Felca indo em um programa, em um dia, qualquer programa da Rede Globo, pra falar com liberdade sobre o que ele acredita, aí ele iria agregar pras pessoas que assistiriam depois. Aí é legal. Aí a minha visão já seria outra. Entendeu? Agora não. O Felca foi lá e fez o quê? Deu as mãos. Apareceu lá de Mona Lisa. Larga a mão. Larga a mão. Entendeu? É a minha visão. É a minha visão dentro do que eu acredito. Ninguém tem que concordar com o que eu tô falando, pô. Claro. Mas é o que eu penso. Dou R$5. Na minha opinião, Xandão, a Globo está usando o Felca como pano de chão para tentar limpar o seu nome. Sei lá, pode ser. Você quer um exemplo? Irmão, por exemplo, se eu hoje fosse convidado para ir no programa do Jô Soares, na Globo, eu iria com prazer. E o tanto que eu estomparia não tá escrito. Sabe por quê? Até o Dr. Enéas foi. E o Jô Soares era uma figura séria, sabia fazer humor e levar algo que presta pra população ainda. O programa do Jô Soares foi um dos pouquíssimos que prestou na história da Globo. Dos pouquíssimos. Ali sim você podia assistir e ver um comentário, dependendo do convidado e do Jô Soares, coisas legais. Isso sim. Entendeu? Esse é um exemplo que seria bacana. Esse Felca é um filho da R$5. Mais um que vai pro inferno arder eternamente. Num piscar de olhos, esse mundo maldito vai acabar e eu vou rir, tá? Fala, Super. O Felca é um cavalo de Troia, simples. Cavalo de Troia do sistema, não nosso, né? Se for essa tese, se for embarcar nessa tese, faz muito mais sentido ser cavalo de Troia do sistema do que nosso. Porque se ele fosse um cavalo de Troia nosso, ele faria isso que eu tô falando. Ele seria convidado pra um programa da Globo, num quadro específico, ele ia, ó... Igual eu, irmão. Tô aqui, ó, Super Xandão, ó. Ah, Super Xandão recebeu um convite pra ir num programa da Globo lá, um quadro que fala sobre notícias do mundo. Irmão, eu não sei se eu iria, mas eu pensaria. Se eu fosse, você ia me ver lá na Rede Globo falando o que eu tô falando aqui pra você, ó. Ó. É lenha. É lenha. Em todos. Inclusive, Rede Globo, me chama. Pra vocês verem se eu não vou falar que a Rede Globo é um lixo no próprio programa de vocês. Por serem tendenciosos. Na própria Globo. Eu falo lá mesmo, irmão. Só que eu sou um cara disciplinado, eu não sou mal educado. Eu falo conforme possível, né? Óbvio. Eu sei me comportar. Mas o que eu quero dizer é que, se eu tivesse oportunidade, eu falaria exatamente as mesmas verdades que eu digo aqui, irmão. Mesma coisa, sempre. Você vai ver o Super Xandão aqui, lógico que lá seria fora do personagem, óbvio. Você vai ver Xandão falando as verdades aqui. Se eu aparecer num podcast, você vai ver eu falando lá a mesma coisa. Se eu aparecer no SBT, num programa que não seja só de humor, seja um programa pra falar sobre coisas do mundo, eu vou falar as mesmas coisas. Não importa onde eu esteja, irmão, eu estompo de qualquer lugar. Aí sim, isso é manter a coerência. Outra coisa é você ir lá e, ó, vou fechar um contratinho aqui com a Rede Globo. Aí acabou, aí você tá sambando na mão dos caras. Felca vai falar de várias coisas de saúde mental, né? O cara que estava fazendo denúncias contra a adultização. Meu querido, você está indo pra emissora que mais chama pessoas que adultizam pra poder cantar lá, pra poder falar um monte de merda na emissora. Somente com Exato. E aí eu pergunto, se as pessoas assistem Globo, todas essas coisas satânicas que passam lá em novelas, programas, etc.,
Por que elas estariam preocupadas em ver o Felca falando algo que presta lá? Essas pessoas, ó, já foram lobotomizadas. Ô Peter, pro Peter do Ei Nerd, é isso que eu tô falando, irmão. O Peter do Ei Nerd, ele é um dos caras da internet que eu acho que é um dos mais inteligentes, porque ele não sabe só de anime. Ele é bom pra falar de outras coisas, ele tem conhecimento, esse cara. Você entende o que eu tô falando. Você sabe como funciona o mainstream. Se bobear até melhor do que eu. Como que o Peter não sabe que quem assiste Globo, o cara que se entrega pra televisão, não é um cara que já tá lobotomizado? Pelo amor de Deus, irmão. Ou seja, o quanto que você consegue tirar de bom, de proveito, irmão, pra gados de TV, em pleno 2025, pagado de Rede Globo. Vai falar o quê, irmão? Sobra nada. Sobra nada. Cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes do mercado, a emissora arrecada mais de cerca de 120 milhões de reais por ano com bets. O Felca disse que vai convidar você pra ir no programa dele, Xandão. E se o Felca fizer um programa de novo, se eu tiver disponível, tiver poder vir, se eu tiver com vontade, eu vou lá no programa dele, vou conversar com ele do mesmo jeito e vou falar tudo isso. Pedro Henrique mandou Se ele me permitir, né? Salve, Falar a mesma coisa. meu A mesma coisa.